Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós vamos continuar meditando um pouquinho da carta de São Paulo aos Gálatas. Ó insensatos Gálatas! Quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentado a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Sois assim tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Ter feito tais experiências em vão? Se é que foi em vão, aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres em vós, acaso o faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Foi este o caso de Abraão. Ele creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Gênesis 15, versículo 6. Sabei, pois, só os que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos pagãos pela fé, anunciou essa boa nova a Abraão. Em ti, todos os povos serão abençoados. De modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, homem de fé. Todos os que apoiam nas práticas legais estão sob um regime de maldição. Pois está escrito: maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, esta mensagem de São Paulo aos Gálatas, a gente vê que ele tinha uma grande preocupação, não só com a comunidade dos Gálatas, mas também com todos os lugares onde ele foi passar a mensagem de Jesus Cristo, a Boa Nova. E ele vem questionando com relação a comparando a lei e a fé. Claro que a gente fica preocupado e pensando assim: eu devo seguir a lei ou a fé? Queridos irmãos e queridas irmãs, a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem a fé. Muito bem. Nós estamos diante desta passagem da Escritura e São Paulo super preocupado, e ele faz uma pergunta. Para aquela comunidade. Vocês receberam esta mensagem pela lei ou pelo Espírito? Se vocês receberam pelo Espírito, vocês não podem voltar atrás, porque o Espírito trouxe a vocês a mensagem pela fé. E aí ele vem dizendo assim: depois de ter começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, só este versículo da Bíblia já nos mostra o quanto que a gente precisa de compreender que a partir do momento que eu mudo de vida para seguir
os passos de Jesus, eu já deixei o que era velho para trás. E esse retrocesso não faz bem nem para mim e nem para ninguém. Quando a gente medita esta passagem da Sagrada Escritura e vê a preocupação de São Paulo, a gente vê também que tem um certo amor com aquela comunidade. Porque quando ele teve a grande experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que Jesus falou com ele assim, ó, eu sou Jesus e a partir de agora você vai fazer um trabalho para a igreja e eu quero que você vá a Damasco e lá em Damasco vai ter lá um tal de Ananias te esperando. E a partir daquele momento, São Paulo recebeu o batismo e ele nunca mais quis voltar atrás e seguir a lei. Ele passou a seguir nosso Senhor Jesus Cristo pela fé. E veja bem que quando a gente fala de fé, não tem como a gente não lembrar da carta de São Paulo aos Hebreus. Lá no capítulo 11, é muito claro quando ele fala assim, a fé é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito do que não se vê. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, quando Abraão recebeu aquela mensagem de Deus Pai, e Deus falou com Abraão assim, toma teu filho único e vai para onde eu determinar e você vai sacrificar o teu filho. E Abraão não questionou a Deus, porque a obediência a Deus pela fé é muito diferente de comparar com a lei. E Abraão foi, e todos nós sabemos aquele episódio forte demais, mas aí o que aconteceu? Na última hora, Deus falou assim, olha, já que você acredita, já que você realmente tem a fé, eu não vou sacrificar o teu filho. Não vou permitir que você sacrifique o teu filho. E isso mostra para mim e para vocês que é muito sério se a gente não tem esse dom maravilhoso que é a fé, é impossível agradar a Deus. Mas nesse capítulo 11 de Hebreus continua dizendo assim, é pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado de justo. Olha que coisa linda. Depois ele continua no mesmo capítulo, versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte. Queridos irmãos e queridas irmãs, nesse capítulo 11 de Hebreus, mostra para cada um de nós a grandeza do Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Enoque foi arrebatado, vivo. E a palavra diz que ele tinha agradado a Deus. Está escrito lá em Gênesis 5, versículo 24. Aí continua o capítulo 11 de Hebreus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Veja que nós, meditando sobre a fé, nós vamos lembrar de um episódio muito forte na passagem do profeta Elias.
profeta Elias, ele recebeu de Deus uma mensagem para ir visitar uma viúva em Sarepta. E ele chegou na casa da viúva e ele falou assim, olha, traga para mim um copo de água, mas traga também um pedaço de pão. Aí a viúva falou com ele assim, eu não tenho como fazer o pão, porque a única farinha que eu tenho é para fazer um pão, que vai dar para mim e para meu filho, e nós vamos comer o pão e esperar a morte. Mas Elias tinha recebido a mensagem de Deus Pai, e ele acreditou. Pela fé de Elias, Elias falou com ela assim, pode trazer o pão, que depois você vai ver que não vai faltar a farinha na tua vasilha e nem o azeite também não vai faltar. E a viúva obedeceu, com certeza ela recebeu um toque de Deus. E ali o que aconteceu? A palavra diz que ela fez tudo aquilo que Elias pediu e a vasilha realmente continuou cheia de farinha e a outra vasilha cheia de azeite. Queridos irmãos e queridas irmãs, quando a gente para meditar com relação à lei e à fé, nós precisamos de compreender. Seguir a lei é importante, mas seguir a fé é muito mais importante. Eu me lembro de um dia que eu estava participando da missa com o padre Joaquim Renato e havia ali uma mulher dentro da igreja que tinha costume de pegar a hóstia para levar para casa. E aquela mulher, naquele momento, ela estava ali na igreja participando da missa às 19 horas, num domingo, a igreja lotada, não era pandemia. De repente, o padre Joaquim me chamou e falou assim, Gonzaga, por favor, segue aquela mulher e não deixe que ela leve aquela hóstia para casa. Ela pegou a hóstia e escondeu atrás do folheto e, de repente, eu segui aquela mulher até o banco. Ela sentou e eu pedi a ela que comungasse. E ela falou para mim assim, eu vou comungar. Eu falei, mas tem que comungar agora, porque nós não podemos permitir que leve a hóstia para casa. Aí ela falou assim para mim, você está me seguindo? Você vai ser excomungado. Para a honra e glória do Senhor, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido e falou, não preocupe com isso. E eu continuei dialogando com ela. Teve um momento que ela ficou nervosa, ela jogou a hóstia no meu peito, aí eu abaixei para pegar a hóstia e ela me chutou. Eu estava com a veste branca e a veste ficou com a marca do sapato dela no meu peito. Por que eu estou testemunhando isso aqui? Porque se não fosse a fé e a obediência que eu tive de dar ao padre, porque o Espírito Santo estava com o padre Joaquim no altar e também o Espírito Santo estava comigo, conversando com aquela mulher. Tinha algumas pessoas que estavam do meu lado, mas a igreja toda ficou voltada para aquele momento. Queridos irmãos e queridas irmãs, a fé é necessária para mim e para todos nós. E veja bem, se eu não tivesse a fé em Maria, mãe de Jesus Cristo, como que eu poderia pegar o terço para rezar uma Ave Maria? Eu não ia ter condição de rezar uma Ave Maria, porque pela intercessão de Nossa Senhora as graças acontecem. Mas a graça acontece mais porque pela fé da pessoa que está pedindo. Maria tem poder de pedir a Deus, mas é a fé daquele que está em oração é muito importante. Amém? Vamos rezar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos e vamos permanecer unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.